O que eu vivi na Nicarágua, eu coloquei em 2 livros. Esse aqui só se encontra em sebo, talvez pela internet, está completamente esgotado. Nicarágua Livre, o Primeiro Passo, né? Em que eu relato um livro de 1980, a Revolução foi em 1979, né? Relato a minha aproximação com o governo sandinista. E esse é mais recente, há mais de 30 anos, ou melhor, durante 30 anos eu trabalhei na relação Estado-religiões nos países socialistas. Então esse livro relata 33 anos de trabalho naqueles países. Como o Bloco Socialista desapareceu, né, eu continuo trabalhando no único país realmente socialista que eu conheço, que é Cuba. Mas esse livro se inicia com o relato da Nicarágua. A minha aproximação se deu de uma maneira curiosa, porque eu, há muitos anos, me especializei um pouco no meu trabalho na área de igreja, na relação marxismo-cristianismo. Então, isso foi sempre uma área que trabalho, ainda hoje, trabalho com muitos grupos aqui. Acabo de lançar um livrinho que está embaixo também, chamado Marxismo Ainda é Útil, em que eu falo um pouco dessa questão, do método de análise marxista. E quando houve o processo sandinista, nos anos 78 e 79, eu era, e continuo, né, muito fã da poesia do Ernesto Cardenal, que é um sacerdote nicaragüense. Quem não leu tem que ler, porque realmente... Nicarágua, 1983. João Paulo II repreende publicamente o poeta da teologia da libertação Ernesto Cardenal. Nicarágua, 1983. João Paulo II repreende publicamente o poeta da teologia da libertação Ernesto Cardenal. Teve o padre Guilherme Sardinhas, mas eram exceções, não era um processo. Me inspirou muito, porque realmente os poemas do Cardenal são fantásticos. Eu fui a Costa Rica e lá eu tive contato clandestino, não eu clandestino, ele clandestino. A Costa Rica faz fronteira com a Nicarágua e vários líderes sandinistas que não pegavam em armas se refugiavam clandestinamente na Costa Rica, porque o governo da Costa Rica, eu acredito, nunca pesquisei isso, fazia vistas grossas à presença dos sandinistas clandestinos. Mas, para não criar caso com a OEA e com os Estados Unidos, eles não aceitavam dar asilo oficial aos sandinistas refugiados. E no fundo de uma livraria eu encontrei o Ernesto, aí que nos conhecemos, depois a gente teve outros contatos. Ele ainda está vivo, está com mais de 90 anos. Bem, eu estou terminando uma gripe. Se fosse na China, eu estaria preso, né? Mas, então minhas tossidas virão aí. Hein? Estaria na quarentena, na quarentena. Mas, enfim. E quando os sandinistas foram vitoriosos em julho de 79, eles me convidaram para ajudar os militantes da frente a entender a relação marxismo-cristianismo. Curioso isso. Por quê? Porque antes da teoria veio a prática. E a prática foi a primeira vez na história da humanidade, não tem exceção anterior, que cristãos e comunistas ateus se uniram numa luta revolucionária. Não foi cristãos como simples apoio aos revolucionários, não.
vários cristãos, inclusive sacerdotes, pegarem armas. Havia exceções.